E eu queria propor o seguinte tema para hoje. O tema é: o que impede a salvação das pessoas? Deus quer salvar o mundo, sim ou não? Deus quer. Isso é um fato. Mas por mais que a gente veja muitas igrejas cheias, há uma dúvida se temos uma igreja cheia de pessoas genuinamente salvas, transformadas, remidas e lavadas no sangue de Jesus, comprometidas com Deus de verdade. Gente que vive lutando contra o pecado, contra os seus desejos da carne, porque quer agradar a Deus e entende que tudo começa em Deus e tudo volta para Deus. Portanto, a gente não pode viver uma vida segundo a nossa própria vontade, ignorando os princípios de felicidade que o Senhor nos dá. Mas o que impede a salvação das pessoas? Deus quer salvar as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar todas as pessoas. Jesus morreu na cruz para ser o pagamento do preço do nosso pecado. Deus é puro, Deus é justo, mas a nossa injustiça, o nosso pecado, as nossas misérias, as nossas ações equivocadas, os nossos pensamentos maldosos nos afastariam de Deus. Mas Deus fez um plano, Deus mostrou uma ponte para que a gente passasse por ela e chegasse a Deus. Que ponte é essa? Jesus. Ele se fez carne, veio ao mundo. Diminui um pouco, aumenta um pouco o ar aí, que o povo está com frio, hein, gente? O povo está com frio, pelo amor de Deus aí. Até eu estou. Então, Jesus, ele veio e pagou um preço muito alto. Mas ele se colocou em nosso lugar. Ele foi sacrifício vivo em nosso lugar. E quando eu reconheço quem é Jesus, eu tenho acesso ao perdão dos meus pecados. Eu tenho acesso ao pagamento que ele fez em meu lugar. Eu posso pagar uma conta sua num restaurante. Fui lá e paguei. Olha, está pago. Mas você pode não aceitar. Você pode não aceitar. Você pode falar assim: não, eu vou tentar pagar. Não, eu vou lavar prato para pagar. Não, eu não quero aceitar. Muitas pessoas não têm aceitado o sacrifício de Jesus. E a gente aceita o sacrifício aceitando o próprio Cristo como Senhor da nossa vida. Mas muita gente não consegue se salvar. Tem gente dentro da igreja que não se salvou, tem gente fora da igreja que não se salvou. Claro que todo mundo que se salvou, muito provavelmente vai procurar uma igreja, óbvio. Até porque é bíblico. A Bíblia diz que Jesus não fundou a igreja por acaso. A igreja foi fundada com o objetivo de fortalecer a nossa fé, de termos ações em conjunto para a salvação do mundo, para juntos promovermos o bem-estar, a ação social sobre a vida das pessoas. Ou seja, não é à toa que existe a igreja. Uma pessoa que ignora a igreja, ignora o que a Bíblia diz. Hebreus vai dizer: não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns. Algumas pessoas, infelizmente, elas acham que podem viver carreira solo. Ah, mas eu não vou à igreja porque eu tive muitos problemas. Você é um problema. Você é um problema. Todo mundo é problema. E você encontra um monte de gente, encontra um monte de problema, mas é a igreja de Jesus, ele morreu por ela. Ignorá-la, falar mal dela e rejeitá-la não é um bom caminho, não. Quem é você na fila do pão? É nessa igreja cheia de gente defeituosa que a gente adora a Deus. Esse pessoal que levou a gente para a adoração maravilhosa aqui agora, são perfeitos?
Claro que não. Esse que vos fala agora é perfeito? Claro que sim, claro que não. Claro que não. O camarada que estava na recepção te recebendo é perfeito? Claro que não. Mas esse ajuntamento de pessoas imperfeitas que promove a perfeição de Cristo em nós, quem entende? Amém? Então a gente precisa entender esse princípio. Agora, por que então que as pessoas não são salvas, pastor? Tem um texto que nos ajuda muito, que é o texto de 1 João capítulo 2. Mas nesse primeiro momento, nós vamos ler apenas alguns versículos. Abra sua Bíblia no primeiro livro de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, a gente lê assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora o versículo 25, diz assim o versículo 25: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de vida eterna. E o que é a vida eterna? Ah, pastor, quando a gente morre, ir para o céu ou ir para o inferno, ter a vida eterna com Deus, ou ter o distanciamento eterno de Deus, que é inferno. Não, a vida eterna começa agora. Por que ela começa agora? Porque eu já vivo em função do que ela promove na minha vida. Por exemplo, não ter medo da morte. Quando eu estava doente, muita coisa na cabeça, medo da morte não foi um sentimento, medo da morte não. Por quê? Porque eu sei que estou em Cristo, sei que Ele me salvou, sei que Ele é o meu Senhor, sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu, eu vou viver a eternidade com Ele. Então eu me preocupei com família, com igreja, me preocupei com várias coisas, mas não com o meu destino final, porque a minha vida estava em Cristo. E quem é que morre em Cristo? Quem vive em Cristo. Tem gente que acha que vai morrer em Cristo, não vive em Cristo. Você é louco? Olha, eu não moro nessa casa, mas eu vou morrer dentro dessa casa. Você nunca pisou lá? Quem está entendendo? As pessoas são incoerentes. Elas acham que Deus tem que se ajustar a elas, se adaptar para elas. Elas querem fazer as coisas do jeito delas e Deus é que tem que se adaptar e salvar todo mundo. Não. Ele mandou o seu filho, ele fez o que tinha que fazer. Agora é com você. Agora eu e você e o mundo inteiro precisamos dizer no que cremos e o que queremos. E aí a gente olha para essa carta de João, no capítulo 2, e a gente vê aqui que Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar a vida eterna. Ele quer nos dar a salvação. E o que impede? A própria carta, no capítulo 2, mostra. Primeiro, porque alguns são impedidos de serem salvos por Jesus? Primeiro, alguns negam que Jesus é o Cristo, o Salvador. Algumas pessoas não entenderam o que está no versículo 22 e 23. Olha o versículo 22 e 23. Diz assim, olha: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o
Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quem fala que tem Deus, mas não reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias que o Velho Testamento anunciou, e que no Novo Testamento nós temos o relato da sua chegada, dos seus ensinos, dos seus milagres. Quem não reconhece isso, não tem a Deus. A carta de João é muito clara para explicar o seguinte: você não leva o Pai sem o Filho, porque eles são um. O Pai se manifestou na terra através do Filho, mas é o próprio Pai. Mas como é que ele faz isso? Se tu fosse Deus, tu sabia. Nós só sabemos o que a Bíblia diz, como isso acontece, como Ele é Deus divino, ao mesmo tempo se fez carne, sabe? Gerou no ventre de uma mulher o seu filho. É um processo de Deus, mas Ele está dizendo que Jesus é o seu filho e que eles dois são um. E quando alguns falam de Jesus como se Ele fosse uma energia, como se Ele fosse uma força, como se Ele fosse um espírito iluminado, como se Ele fosse um profeta legal. Queridos, em 1 João capítulo 4, versículo 2, nós lemos assim: olha, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Está dizendo, só acredita em Deus quem reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Não, Jesus foi um profeta. Não. Jesus é Deus que veio em carne, Ele encarnou. Ele andou pela Palestina, Ele andou para lá e para cá. Se tem uma coisa que a arqueologia não questiona, é que existiu na Palestina um homem que fez um estrago na sociedade daquela época, que influenciou milhares de pessoas, que promoveu curas e milagres. O próprio historiador Flávio Joséfo, não é cristão, judeu, relata em seus escritos da época a existência desse homem. Jesus veio ao mundo, Ele morreu numa cruz, Ele ressuscitou. Quem não crê, cristão não é. Ele está vivo. Nós falamos e Ele ouve. Nós falamos e Ele responde. Ele nos abençoa, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. E Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, alguns dizem: não, mas vocês estão julgando. Quem não crê em Cristo não vai ter a salvação. A própria Bíblia de vocês não diz assim: não julgueis para que não sejais julgados? É verdade, Mateus 7, versículo 1. É verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se eu falar que bater e estuprar uma mulher está errado, está errado? Sim ou não? Se eu falar que tirar uma coisa de outra pessoa, roubar uma pessoa, e na casa de um trabalhador roubar toda a comida que ele ia dar para os seus filhos, está errado? Está errado, sim ou não? Por que vocês concordaram comigo? Todo mundo concordou? Porque são verdades absolutas. Verdades absolutas não são julgamentos, são verdades absolutas. Então, quando Maomé diz que Jesus foi apenas um profeta,
e o próprio Cristo diz que Ele é Deus, quando o próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um, então, se Jesus é a verdade absoluta, Maomé falou uma coisa contrária. Então não estou julgando, porque eu estou falando de uma verdade absoluta. Falou, olha, Maomé falou uma besteira, isso não está certo. Jesus não é um profeta, Jesus é o Filho de Deus. Lembra quando Tomé duvidou que Jesus tinha ressuscitado? Depois Tomé chega e encontra com Jesus. Aí Jesus fala assim, Tomé, você falou que só ia acreditar se passasse o dedo das minhas mãos e do meu lado, né? Pois é, está aqui minha mão, aqui, ó, a marca aqui, ó, do escravo na minha mão. Passa aí a mão aí, ó. Aqui, ó, ao meu lado. Aqui, ó. Passa a mão. Está vendo aí, Tomé? Olha aqui aí, olha aqui que você estava duvidando. Aí o Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, de 24 a 31. Senhor meu e Deus meu. Sabe o que Jesus falou para ele? Porque você viu, você creu. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus não falou que ele estava errado, não. Jesus aceitou a adoração. Tomé se curva e fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus recebe a adoração de Tomé. Jesus está dizendo, sou Deus mesmo. Pena que você só reconheceu porque viu. Teve gente que não viu e creu. Quem está entendendo? Então, se nós não temos Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus, se nós achamos que Ele é energia, força, profeta, Espírito iluminado, irmão, nós estamos fora da salvação. Segundo motivo porque alguns não são salvos é porque preferem seguir o curso do mundo. Querem seguir o curso do mundo. Se você estivesse numa corrente de água em direção ao abismo, o que você ia fazer? Você ia remar contra ou remar para uma margem, para você não cair no precipício. Mas tem gente que está indo para o precipício e ainda está remando a favor. Ainda está remando a favor, está seguindo a correnteza do mundo, o curso do mundo, os princípios do mundo, os valores do mundo. No capítulo 2, versículo 3, nós lemos isso. Olha o que diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha o que está dizendo o apóstolo João. Aqui, ó. Você não quer obedecer e está dizendo que é dele. Você não quer obedecer e quer a salvação. Você não quer andar segundo o curso do céu, o curso de Deus. Você quer andar no curso do mundo e quer a salvação. Ele fala, quem quer a salvação deve procurar andar como ele andou. E como que ele andou? Com pureza, com gentileza, com bondade, com respeito, com amor ao próximo, com perdão, com fé, com determinação, com foco nas coisas, acreditando que o teu Deus é contigo, levando o amor de Deus às pessoas, ajudando as pessoas a conhecerem esse amor maravilhoso. Se nós não estamos vivendo uma vida que promove Ele, nós não estamos andando com Ele. Quem olha para você, quem olha para mim,
precisava ver Ele. Precisava ver Cristo. Um dia, uma pessoa, lá em Ipatinga, falou comigo assim: pastor, tem um cara lá do meu setor lá, ele é doido, mas ele é um doido do bem. Pensa num cara legal, um cara top, um cara joia. Nossa, na sua igreja deve ter muita gente boa, hein? Então a personalidade da pessoa era brincalhona, maluca, e para lá e para cá, mas o jeito da pessoa, a bondade da pessoa, o carinho da pessoa, fazia com que os seus colegas de trabalho percebessem: ele tem algo diferente. Quem está entendendo? Sabe qual é o meu sonho? É um dia eu estar aqui na porta e alguém chegar e falar assim: olha, eu vim aqui para saber mais dessa igreja. Mas por que você veio aqui? Não, porque o meu vizinho, que vai no culto das 8h30, eu estava vendo que ele era muito diferente. Só que eu não tinha intimidade com ele, mas a forma dele ser, a forma dele agir, a forma dele tratar os outros vizinhos, a forma dele tratar o porteiro, nossa, a gentileza dele com a família, nossa, e tudo. Eu falei: esse cara tem alguma coisa que eu não tenho. E aí eu vim seguindo ele. Ele saiu de casa 7:50, e eu fui seguindo ele. Falei: onde é que ele vai? E aí eu vi ele chegando aqui. Aí eu descobri o segredo dele. Eu queria saber como é que pode ser uma pessoa desse jeito. Quem recebe essa palavra? Queridos, alguns querem seguir o caminho do mundo. Muitos não serão salvos porque estão seguindo valores, ideias do mundo. E sabe qual é o problema? É que o mundo te ensina que pelo teu pecado você não precisa de mais nada, só basta se justificar. Não, eu traí porque ele também traiu. Eu menti, mas todo mundo mente. Não é tão certo, mas também não é tão errado, né? Muito imposto, né? Foi um dinheiro assim lá. Mas também, cara, foi só dessa vez, só uma vezinha. Não menti, ele não perguntou. Sim ou não? Então a gente começa a ter desculpas para os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós devemos ter arrependimento pelos nossos pecados. E sem arrependimento ninguém vai ser salvo. Quando o mundo legaliza o pecado, ninguém se arrepende. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 13:3. Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pecado não é uma coisa para estocar. Pecado é uma coisa, cometeu, limpa esse negócio, tira esse negócio. E como que a gente tira pecado da vida? Com arrependimento. Arrependimento. 1 João capítulo 2, versículo 4, nós temos assim: olha, aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. A pessoa está na igreja, continua transando fora do casamento, mentindo, se drogando, se embebedando, continua fazendo uns rolos para lá e para cá, passando os outros para trás, continua pedindo as coisas emprestadas para pagar sexta-feira. Pô, não deu para chegar no banco, já ganhou 2 dias, né? Sábado e domingo. Pediu para sexta-feira, tu já sabe que é molecagem. É molecagem. Então, sabe? Nervoso, tenso, agressivo. Dá patada no... Parece uma égua. Dá coice nos outros por qualquer coisa. Escuta uma coisa de alguém,
escuta, fica tão feliz de escutar uma coisa ruim de alguém que já passa adiante, nem sabe se é verdade. Não é diabólico isso? Joga a lenha na fogueira do mal-estar, sim ou não? Joga a lenha na fogueira, duas primas já não estão se falando direitinho, a outra vai lá, ô, a fulana, aí, não gosta de tu não, hein? Sim ou não? Diabólico isso. Gente, às vezes as pessoas não notam, mas estão sendo servos de Satanás. Não tem chifre, não tem rabo com ponta, não tem tridente na mão. Cara, Satanás não tem essa indumentária, não, essa roupinha, não. Satanás, ele tem uma capacidade de se travestir. Ele é anjo trans. É. Viu? Estou aprendendo. Ele simula muito bem. Ele simula muito bem, meu amigo. Parece um anjo, é um demônio. E ainda tem um pessoal a serviço de Satanás na reunião de oração. Meus irmãos, nós precisamos orar pelo irmão Felismino. Ele está com problema de impotência. Cara, precisa falar qual é o problema do irmão? Quem está entendendo? Tem gente que não respeita ninguém, conta o problema das pessoas na oração. Fofoqueiro gospel. Fofoqueiro gospel, sim ou não? É diabólico isso, gente, é diabólico. Está a serviço de Satanás na reunião de oração. A gente está rindo, descontraindo, para não chorar de tristeza que isso aconteça. Quem está entendendo? Querer um sucesso financeiro está errado? Não. Mas se o seu sucesso for mais importante que buscar Jesus, está errado. Querer uma casa, está errado? Mas se você não se preocupa com a casa dos outros, com o que falta na casa dos outros, está errado. Então a questão não é o que você busca, a questão é o que você prioriza. A questão não é o que você busca, a questão é o que você deixa de buscar. Nós precisamos entender o Evangelho como ele é. 1 João 2,16 vai dizer assim, olha que texto maravilhoso, 1 João 2, né? Olha quanta informação. Versículo 16, olha que ele diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha só, a cobiça da carne, o desejo da gente, a cobiça dos olhos, a gente olha e deseja, e a ostentação dos bens, aquela coisa de viver uma vida que não é simples. Tem gente que mora num lugar lindo, chique, e vive com simplicidade. E tem gente que às vezes mora até num lugar que não é tão requintado, mas sabe, vive tentando mostrar o que não é, ostentando o tempo inteiro, tentando mostrar que tem o que não precisa. Eu conheço um homem lá do Espírito Santo, ele tinha 2 aviões, eu não sei se ele tem ainda 2 aviões, sei que ele tem avião, não sei quantos atualmente. Aí você fala, nossa, ostentação não, ele pega pastores e leva para o campo missionário. Eu fui 2 vezes no avião dele para lá, e a gente chega lá e vê a necessidade, a gente vai lá e planta 9 igrejas, como já plantamos, vamos plantar mais uma, para completar o nosso projeto de 10 igrejas no sertão. Ele usa as aeronaves dele para fazer a obra de Deus também, só que ele é um homem muito rico, o avião para ele é um veículo, o tempo dele vale muito, então ele usa para a obra de Deus direto, ele investe milhões lá no Nordeste do Brasil. Então, é ostentação de ter um avião? Não! Agora tem um outro que avião é só ostentação, é só para dizer que tem, é só para falar, para tirar uma foto, pode ser.
Então a gente precisa entender que não é o bem que se tem que demonstra uma ostentação. Às vezes, uma pessoa mora numa casa melhor e com aquilo ele consegue entrar num condomínio e evangelizar pessoas que não conseguiriam evangelizar. Eu preciso que você abra a célula em todos os condomínios da Barra. Tem condomínio que se ninguém morar lá dentro, como é que nós vamos evangelizar lá? Mas tem que ter o condomínio, mas tem que ter na vila, tem que ter na rua. Nós temos que ter gente em todo lugar. O problema é o que você quer aparentar, e a Bíblia é contra isso. Terceiro lugar, porque alguns não se salvam? Porque alguns vivem uma vida egoísta e pouco dominada pelo amor prático. Pelo amor prático. 1 João 1, versículo 1 João 2, versículo 5, diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo: olha, tem gente aí que diz que está nele, mas não ama. Não ama. O texto é claro: olha, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. A pergunta é: o amor de Deus está aperfeiçoado na sua vida? Muitos não vão ser salvos, por quê? Porque eles não evidenciam amor. Deus é amor. Se eu tenho Deus dentro de mim, o que eu revelo? Amor. Mas tem gente que revela só ódio. Tem gente que revela só competitividade com o próximo. Tem gente que revela só desejo de ver alguém mal, porque te fez um mal, então você fica torcendo pelo mal da pessoa. Olha, a pessoa que sai de uma igreja chateado, às vezes, ele nunca mais é um cara feliz, porque ele fica torcendo contra a igreja que ele saiu. A pessoa torce até contra uma igreja. O sonho dele é ter um escândalo, ter um adultério. Então, gente, nós precisamos perceber que muitos vivem uma vida para si e não uma vida de amor. E se você não vive uma vida de amor, você não vai ser salvo, porque você não exala Deus. Deus é amor. Nós somos o testemunho de amor de Deus. Eu dirijo um grupo de empresários e um deles estava dando um testemunho. Qual foi o testemunho? Ele chegou para um cara que falou para ele assim: cara, eu ganho uma Ferrari por dia dos meus negócios. O cara ganha uma Ferrari por dia dos negócios dele. Aí essa pessoa, que é um empresário crente, virou para ele e falou assim: você não gostaria de participar de algum projeto para poder ajudar, algum projeto social, para ajudar a criança, tal? Eu conheço alguns projetos legais. Sabe qual foi a resposta do miserável? Ele falou assim: já contribuo muito. Ah, já? Você ajuda o projeto? Não, eu pago imposto. O cara ganha uma Ferrari por dia. Eu não sei preço de Ferrari, mas é mais de 1 milhão, não é uma Ferrari? É mais de 1 milhão, não é? Tem Ferrari de 3 milhões? Tem, não tem? Uma usada, 1,5 milhão? Por aí? 2.
Pega 3 lá para mim. Então, o cara ganha uma Ferrari por dia. Ou seja, é alguém que os seus negócios estão gerando, sei lá, arredondando, mais de 30 milhões por mês. Tem jogador de futebol que ganha 15 milhões por mês, gente. Não acha que é absurdo isso, não. Não acha que é impossível, não. Tem jogador de futebol que ganha mais de 1 milhão, Ferrari por dia. Então, esse cara diz: dane-se o resto, eu ganho uma fortuna dessa, mas eu pago imposto, já dei minha contribuição social. Olha como o cara parece rico, mas é mesquinho. Parece milionário, mas é um pobre de espírito, de consciência. Parece bilionário, mas é um escravo do dinheiro. Quem entendeu? Então, essa pessoa não tem amor, porque ele ama dinheiro, ele não ama pessoas. Eu às vezes fico pensando, cara, por que tu quer guardar mais dinheiro? Tem algumas pessoas que têm tanto dinheiro, para que tu quer guardar mais dinheiro? Você não quer deixar um legado, não. Você não quer deixar uma coisa transformacional no mundo, não. Você não quer deixar uma marca no mundo, não. Uma ajuda para criança, uma ajuda para orfanato, uma ajuda para tirar uma comunidade da miséria. Talvez fazer uma limpeza, fazer um programa de higiene numa área da cidade, sabe? Distribuição de material de limpeza para os moradores daquela região, para tudo ficar mais limpinho, as crianças não ficarem doentes. Cara, gente, quem não tem amor não tem Jesus, cara. Quem está entendendo? Eu frequento igreja. Se você não mostra amor pelas pessoas, se você não é capaz de se dedicar às pessoas, te falta alguma coisa, te falta amor, te falta Deus. Em quarto lugar, por que alguns não serão salvos? Alguns que são salvos são apáticos sobre a maior missão de um cristão verdadeiro, a evangelização. Por que alguns não serão salvos? Porque os salvos ainda são apáticos. Por que alguns não serão salvos? Porque quem se diz salvo ainda é lerdo. Por que alguns não serão salvos? Porque quem diz que é salvo é acomodado, tem um nível de amor relativo, vive para si, não está nem aí para o próximo. Na selva amazônica do Equador tinha uma tribo indígena chamada Aucas. E essa tribo indígena começou a chamar a atenção de alguns missionários, mas todos que se aproximaram deles foram mortos. Aí um homem chamado Nate Saint foi tomado no seu coração de amor por aquela tribo. E eles começaram a fazer um projeto para se aproximar daquela tribo. Então eles vinham de avião e davam presentes. Vinha de avião, dava um machado. Vinha de avião, soltava lá algum tipo de ferramenta que o índio pegava e começava a usar. Depois de 3 meses sobrevoando a aldeia e deixando presentes, eles finalmente se aproximaram, correndo risco de vida. O Nate Saint e mais um grupo de amigos, entre eles Jim Elliot, que é o mais famoso. Mas quem começou a ideia foi Nate Saint. E aí eles se aproximaram dos índios. Os índios ficaram ali mais ou menos amistosos. Mas alguns dias depois, uma parte dos índios, mais radical, invadiu o acampamento deles e matou todos. E os relatos dizem que os missionários não se defenderam.
Imagina que alguém vir para te matar, te ferir, e você nem se defender. Pastor, eles amaram os indígenas jaucas e ainda morreram, não valeu a pena. Sabe o que aconteceu? Duas das esposas desses homens decidiram voltar aos Aucas para a evangelização e pregaram o evangelho, e muitos se converteram. E um dos homens que matou os missionários se converteu e se tornou um pastor, e ele que batizou o filho de Jim Elliot, que era um dos homens desse grupo de missionários. A gente fala essas coisas, você fala assim: não quero para mim não, nem eu. Mas ainda tem gente nesse mundo capaz de sair do conforto dos Estados Unidos e ir para o meio de uma mata na Amazônia equatoriana para salvar a vida de um povo hostil, violento e sem Jesus. Aí eu te pergunto, esse povo faz isso, e você que está aqui na cidade, shopping, transporte público, hospitais, não vai fazer nada? E no final tu quer ir para o céu, feliz na vida. Ainda quer Fast Pass, né? Ainda quer atendimento VIP. Tem uma coisa errada, porque se um homem que dá a vida por uma tribo, ele tiver o mesmo peso que uma pessoa que não está nem aí para a salvação das pessoas, então Deus é injusto. Se Deus der o mesmo tratamento para um acomodado da Barra da Tijuca, que deu para um homem que deu a vida para salvar um povo sem Deus, Deus é injusto. Concorda comigo? Ué, pastor, eu tenho que ir para a mata? Não estou falando que você tem que ir para a mata, não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo até onde que vai teu amor, até onde que vai a tua sensibilidade. Deus quer salvar o mundo e tem que passar por você. Você está num condomínio, numa rua, numa vila, numa favela, numa comunidade, num prédio, numa casa, numa cidade, num canto, num campo, numa casa de praia, aonde você está, você é um agente de Deus. Você está lá para ser um servo de Deus. Você está lá para ser missionário. E você trabalha também, ganha seu dinheiro também, faz venda também, sim, mas o seu papel principal no mundo é falar da grande salvação que te alcançou, é falar do amor de Deus que te alcançou. As pessoas estão rindo nos shoppings, carregando bolsas, e muitas vezes aquelas bolsas de compra escondem a tristeza da alma. Muitas vezes aquele prato caro do restaurante é para esconder a angústia de dentro da casa. E nós julgamos: pelo carro não precisa de Deus, pela casa não precisa de Deus, pela roupa que usa não precisa de Deus, pela bolsa que essa mulher tem não precisa de Deus, pela maquiagem que ela usa. Nós agora estamos escolhendo quem precisa de Deus. E nós só achamos que precisa de Deus quem está todo ferrado, lanhado, machucado, sem nada, pobre. Na Cracolândia, nós agora estamos julgando a alma pelo estereótipo, quem entendeu?
Nós estamos olhando o pacote e estamos julgando o conteúdo. Ei, o homem mais rico da Barra da Tijuca, não sei quem é, sem Jesus ele vai para o inferno, e a riqueza dele não serviu de porcaria nenhuma, porque isso aqui é um períodozinho de vida. Ó, passou de 70, tem cansaço, sim ou não? Tem. Chegou a 100 é milagre, amigo. Chegou a 100 é milagre. Se alguém aqui passar de 100, parabéns, ó, milagre. Nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, servindo ao Senhor, para um dia a gente viver a vida eterna e entregar nossos frutos ao Senhor. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.